Antes de lermos, eu queria falar um pouquinho do nosso ministério. Meu esposo e eu temos o ministério Viver para Servir. Então aqui estão nossas redes sociais, o nosso Instagram, nosso canal do YouTube. Lá nós temos várias palestras, pregações, louvores também. Caso os irmãos queiram nos acompanhar, aqui estão nossas redes, tá bom? Primeiro verso, né? Os primeiros versos, Mateus 8, 16, 17. Amém? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Eu sou terapeuta de saúde mental e eu tenho trabalhado com várias pessoas, mulheres, várias mulheres. Eu trabalho apenas com mulheres. E eu tenho visto de forma assim absurda como as pessoas estão entregues, como a mente das pessoas está entregue a ilusões. E vendo esses versículos, eu pude compreender mais ainda o quanto é importante a gente todos os dias entregar nossas vidas no altar do Senhor, pedir a Jesus: Jesus me cura, Jesus faz parte da minha vida, porque se a gente não faz isso, a gente vai definhar nas coisas ruins desse mundo. E eu tenho ouvido cada história, meus irmãos, que eu fico assim com o coração na mão, e eu fico pensando, meu Deus, se essa pessoa entendesse o quanto Jesus pode fazer por sua própria vida, elas não estariam nessa situação. Mas é tão complicado. Eu sei que falar assim de forma superficial é um pouco complexo para algumas pessoas entenderem. Mas, para quem trabalha com isso, para quem está familiarizado com os transtornos mentais, eu vejo sim as extremas dificuldades que as pessoas estão cada vez mais tendo para compreender algo tão óbvio como a presença de Jesus, que nos salva, que nos liberta, que traz salvação de verdade para a nossa vida. Não é uma presença, eu tenho Jesus, mas está tudo ruim. Eu tenho Jesus, mas não está servindo muito não. Eu tenho visto muito isso. Eu tenho ouvido isso. Olha, eu oro, eu vou à igreja, eu canto, mas mesmo assim eu estou tão triste. Mesmo assim eu estou assim, não sei o que fazer da vida. Eu acordo, digo para Deus: o que eu vou fazer hoje? O que é a minha vida? Quem sou eu? E olha aqui a resposta. Ele meramente com palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Quais serão essas enfermidades? Será que são só enfermidades do físico? Não. Enfermidades, da mente. Porque tudo começa na mente. Se você abre brecha na sua mente, o diabo se aproveita. Ele se aproveita mesmo. Porque ele não conhece sua mente. Ele não conhece os seus pensamentos. Deus nos deu esse privilégio, de termos os nossos pensamentos retidos. Só Deus conhece o que a gente está pensando, o que a gente está planejando. Mas se a gente abre brechas, o diabo vai compreender o que você está pensando. E a partir daí, ele começa a querer destruir a sua vida. É assim que acontece, irmãos. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Lucas 7, do 12 ao 15. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Olha que coisa mais linda!
Imagina se você está de repente levando um parente no caixão para o cemitério para enterrá-lo. De repente Jesus chega para o esquife, para o cortejo e diz para a pessoa que está lá dentro do caixão: levante-se. Imaginem essa cena. Que maravilha! Quem que pode fazer isso? Só Jesus. Só Jesus pode fazer isso. Nós não temos esse poder. Nós não temos a capacidade de transformar vidas. Nós não temos essa capacidade. Eu sempre falo, como terapeuta de saúde mental, eu sempre falo: olha, eu posso te orientar, eu posso te direcionar, mas eu não posso te transformar. Não posso. Por que eu falo isso para os meus pacientes? Porque a população está se acostumando a pensar que as suas soluções dos seus problemas estão contidas em terapeutas, em medicamentos. Não é à toa que nós temos visto um aumento absurdo de transtornos mentais e de pessoas que estão cada vez mais se medicando. O que adianta isso? Não vai transformar, vai maquiar a dor, vai maquiar, mas a raiz vai estar lá no profundo. Quando passar o efeito do remédio, e aí? Volta tudo de novo, volta 3 vezes pior, e aí o pior acontece. Por quê? Porque a pessoa estava tão acostumada a usar o medicamento ou as terapias como um cajado para, ficar ali, escorado. Quando passa o efeito, todos aqueles sintomas, todas aquelas coisas vêm 3 vezes pior. Aí a pessoa: nossa, eu estou me sentindo muito mal de novo. Aí a mente já está tão embotada, que ela não vê outra saída a não ser o suicídio. Suicídio. A gente tem visto casos aumentando em relação ao suicídio. Isso é muito triste, muito triste. Eu que estou vendo isso constantemente, eu penso: meu Deus, que perdição, Senhor, que perdição. Olha o que o diabo está fazendo com as pessoas, fazendo com que elas pensem que um medicamento é a solução, que uma terapia é a solução. E quando elas abandonam a terapia, o medicamento, as coisas ficam bem piores, meus irmãos. Ficam piores porque não há capacidade no ser humano transformar outro ser humano. Não tem como. Eu posso ser a maior psicanalista do mundo, ou a maior psiquiatra do mundo. Ainda assim, o meu comportamento com você, ele é restrito. A minha terapia com você é restrita. Ela só vai até um certo ponto. Chegou nesse ponto, eu não avanço mais. Porque é a partir daí que só o Senhor Jesus que opera. É Jesus quem opera. E é por isso que nós não podemos colocar as nossas esperanças em seres humanos. Porque todos nós somos falhos. Todos nós carecemos da graça do Senhor todos os dias. Não é só um dia e passar uma semana sem orar, sem ler a Bíblia, não. Todos os dias. E para ser mais extremista, todos os momentos. Porque o diabo não descansa. Ele não descansa. Se você acha que ora uma vez tá bom demais, engano. Porque ele trabalha nas entrelinhas. E eu estou vendo que a maioria das pessoas, principalmente dentro das igrejas, as pessoas têm dificuldades de lerem as entrelinhas, que são os detalhes. E é justamente nos detalhes que ele mais faz com que as pessoas caiam. Irmãos, isso é sério, muito sério. Só que nós temos o conhecimento, graças ao Senhor, que é tão bondoso, se preocupa com a gente, se importa mesmo com a gente. E Ele deixou para nós o conhecimento da palavra. Porque aqui estão contidas as palavras da vida. E nós temos o principal,
Jesus. Nós temos o principal, que é Jesus, aquele que cura, aquele que ressuscita mortos, aquele que expulsa demônios, aquele que cura enfermidades tanto do físico quanto da alma. Amém? Eu estou sentindo uma necessidade muito grande de falar de Jesus, de falar do amor do Senhor por nós. Por que eu estou sentindo tanta necessidade? Porque há uns dias atrás eu passei por muitas provações. E eu fiquei pensando, eu cheguei a pensar que eu estava sozinha. Nós somos tão fracos. Eu falei sobre a nossa comunhão constante com o Senhor a cada momento, porque a cada momento, se você deixa um momento de brecha, o diabo se aproveita. E eu deixei. E foi aí que eu senti as provações chegando assim muito fortes na minha vida. E eu me senti sozinha. A minha fraqueza fez com que eu me sentisse sozinha. Então eu assisti um vídeo falando sobre Jesus, um testemunho de uma irmã, e também li a sua palavra, e lembrei, por que eu estou me sentindo sozinha? Por quê? Não tem sentido isso. Eu conheço aquele que é a própria vida. Eu conheço aquele que morreu e ressuscitou. Ele não só morreu, ele ressuscitou. E ele foi prova de que ele pode todas as coisas. E eu me senti assim, insignificante, na minha fraqueza. E olhei para mim, como eu sou fraca, Senhor, como eu preciso de Ti. Como eu necessito, mais do que o ar que eu respiro, como eu necessito da Tua presença, Jesus. E eu vejo isso, irmãos, assim claramente, pairando assim nas igrejas. Eu não falo nem tanto das pessoas do mundo, porque infelizmente a gente vê que as pessoas do mundo estão cada vez mais sendo enganadas, de forma brutal, a ponto de acharem que o que é certo é errado. A ponto de acharem que o que é errado é certo. A gente vai fechar os olhos para essas pessoas? Não, claro que não. A palavra de Deus diz, ide e pregai a todo mundo, não é verdade? Mas, antes da gente sair, pregar para as pessoas que estão perdidas no mundo, a gente dentro da igreja que conhece a palavra, nós que fomos batizados nas águas e pelo Espírito Santo, nós precisamos nos reconciliarmos com o Senhor. Não é uma reconciliação de um dia, é uma reconciliação constante, a cada momento, estando diante do trono do Senhor. Senhor, a minha vida é sua, faça da minha vida o que o Senhor quiser, envia-me ao mundo para falar da tua palavra para as pessoas, usa-me como canal de bênção, para que eu possa alcançar aqueles que estão perdidos. É assim que a gente tem que viver, irmãos. Eu vejo que muitas pessoas, a gente vai já ler o próximo verso. Eu vejo que muitas pessoas chamam os cristãos de extremistas. Dizem que nós somos muito extremos, que tudo nosso é extremo demais. Mas eu penso, nós somos extremistas por querer salvar pessoas? Ou eles são extremistas por querer destruir pessoas? Qual é o extremo? Não tem sentido isso. Se eu sou extremista por querer salvar um irmão que está perdido, glórias a Deus. Se eu sou extremista por querer fazer com que o irmão se perca, misericórdia. Misericórdia. De que lado estamos? Estamos do lado daquele que nos salvou. Amém? Próximo verso. Marcos 4, 37, 4, 1. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Essa aqui é a cena mais engraçada, né? E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. No meio da tempestade, Jesus estava lá dormindo. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? A pergunta que eu fiz:
Por que eu estou sozinha? Eu estou tão sozinha, estou me sentindo sozinha aqui nas minhas fraquezas. Por quê? Olha a pergunta dos discípulos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eu lembro tanto da minha postura lá, com medo, tanto medo. Vi essa passagem. Quem é este que até o mar lhe obedece? Qual tempestade você tem passado? Eu acredito que muitas, né? Todos nós aqui estamos suscetíveis a essas coisas. Estamos no mundo, né? É aquele negócio, né? Estamos no mundo e não estamos livres de passar por coisas que são desagradáveis para a nossa vida. Como perder um parente, como ver alguém que a gente ama doente, ou nós mesmos ficarmos doentes. E tantas outras coisas, né? Perdermos um trabalho que a gente amava tanto, passar por dificuldades do desemprego, passar por coisas que são tão desagradáveis para nós. Mas por que Deus permite essas coisas? Para que a gente possa entender que aqui não é o nosso lar final. Aqui não é o nosso final. O nosso final está com Jesus, porque Ele vai voltar. Ele deixou essa promessa. E é nessa promessa que a gente tem que se fixar, na volta, no retorno glorioso do Senhor Jesus. Eu quero contar uma história para vocês. Em 2019, eu entrei na aviação. Eu queria muito ser comissária de voo e eu consegui. E fiquei 2019, 2020, até que começou a pandemia. Eu estava me sentindo feliz, porque era uma realização. Então, estava voando o país inteiro, conhecendo muitas pessoas e me sentindo realizada. Mas algo lá dentro de mim não estava feliz. Era algo assim muito profundo mesmo. E o mais engraçado é que eu estava feliz pela realização e ao mesmo tempo infeliz, não sabia por quê. Por que eu estou infeliz? Se eu consegui, eu venci um processo seletivo com mais de 20 mil pessoas. E foi assim a minha primeira tentativa. Tem gente que está tentando há 10 anos. Minha primeira tentativa eu já consegui entrar na maior companhia aérea da América Latina. E eu fiquei assim, por que tem esse ponto? Que ponto é esse tão pequeno que me traz infelicidade? O que é isso? Eu não sabia. Então, veio a pandemia. Na pandemia, o setor do turismo, né, parou total, tudo parou, né? Mas esse setor foi bem afetado. Todos os aviões pararam, não tinha mais voo para ninguém. Eu fiquei em casa, eu peguei Covid, acredito que muitos aqui pegaram também, né? E fiquei triste, porque a empresa, ela acabou demitindo quase 3 mil tripulantes. E eu fui nesse meio também, eu era novata, fui nesse meio também. E quase 2 anos depois, que as coisas começaram a voltar ao normal, a empresa começou a chamar de volta aqueles tripulantes que tinham sido demitidos. E eu fiquei toda feliz, eu vou voltar, porque foi algo que eu investi muito dinheiro, meu esposo me ajudou bastante. Mas, enquanto eu via todos os meus colegas de turma sendo chamados, convidados a voltarem, eu não recebi e-mail nenhum. Não recebi convite nenhum. E foi passando o tempo. Isso foi durante 1 ano. 1 ano as pessoas recebendo e-mail. E nada para mim, nada. E eu, Senhor, o que está acontecendo? Se o Senhor me abriu essa porta, por que o Senhor está fechando agora? Por que ninguém está lembrando de mim? Por que ninguém está me chamando? E tantos questionamentos. E o meu esposo, ele ficava ali, dizendo para mim que Deus tinha algo melhor para mim. Mas eu não acreditava, eu não queria acreditar nisso, eu queria acreditar no que eu achava que era melhor para mim. Até que, depois de muito choro,
depois de muito desespero, de querer muito voltar e não ver porta aberta de forma alguma, Deus disse que eu tinha que estudar, que eu tinha que aprender sobre transtornos mentais, sobre personalidades, sobre comportamentos, sobre pessoas. E foi aí que tudo começou a mudar. Comecei a entender como que as pessoas funcionam, como que o mecanismo da mente funciona. E comecei a ver os enganos. Comecei a ver as ciladas, que são tão fáceis de cairmos. E aí foi começando uma mudança. E demorou. E várias vezes entrei em desespero. Senhor, não quero isso, não quero cuidar de ninguém, não quero tratar ninguém. Mas Deus disse, vai. Ele confiou em mim. Eu me sinto hoje privilegiada porque o Rei do Universo me chamou para uma obra. E aqui eu estou hoje. Estou pregando, estou cantando, trato pessoas, tenho as minhas pacientes. E nunca imaginei na minha vida que eu ia largar a aviação, que era o meu sonho, para trabalhar diretamente com pessoas. Então eu vejo assim, não é meu plano, não é o que eu quero, não é minha escolha, é tudo para Ele, por meio dEle, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu consigo olhar para mim e me sentir privilegiada de poder ser chamada para trabalhar no resgate de pessoas, no resgate de mulheres. Eu vejo tantas mulheres sofrendo com coisas tão pequenininhas e elas não sabem sair disso. E agora eu sei como resolver, porque eu também já estive sofrendo por coisas tão pequenininhas. E agora eu sei dizer para você, se você está sofrendo por uma coisinha assim, eu sei o caminho para você sair disso. Eu sei dizer para você. Então, para mim, esse é o maior presente. Eu tive o apoio do meu esposo, uma pessoa que eu acredito que foi mandada por Deus para me ajudar. E hoje eu só posso dizer, Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, porque eu estou trabalhando na tua obra. E eu quero convidar vocês, não só mulheres, mas vocês, todos, homens, mulheres e crianças. Dediquem-se ao Senhor, entreguem suas vidas ao Senhor, tenham gosto por trabalhar na obra do Senhor, sintam-se privilegiados, porque vocês estão levando vida ao mundo. Enquanto o mundo traz destruição para a vida do ser humano, você está levando Jesus, que é a própria vida. Ó Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua presença, Senhor, em nosso meio, por nos salvar, Senhor. Nós dizemos a ti, nasce, Senhor, nasce em nós e nos salva, Senhor, para o teu reino, Senhor. Somos ovelhas do teu pasto e somos, Senhor, agradecidos porque o Senhor é o nosso bom pastor. E nós sabemos que o Senhor está voltando, está muito próximo. E nós vamos contigo, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos levar aqueles que ainda estão perdidos no mundo, Senhor. Levarmos a tua palavra para eles, Senhor. Queremos levar, Senhor, a tua presença para aquele meio, Senhor, que ainda não te conhece. Por isso eu te peço, Senhor, nós te pedimos, nasce em nós, salva a nossa vida, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Deus os abençoe. Muito obrigada pelo convite.